Como podem ver, o gráfico de distribuição semanal dos casos dá a ideia da evolução até o dia 10, que é hoje. Se puderem projetar, seria bom. Também aqui o gráfico que faz a distribuição dos casos positivos e negativos, a relação entre casos positivos e casos negativos. Podem ver também a supremacia dos casos negativos. Aqui a distribuição dos doentes internados. Aumentamos um bocadinho o dia de hoje, em decurso de todo o processo de confinamento para efeitos de isolamento dos casos dos últimos dias, de ontem e de hoje. Tem havido uma diminuição do número de pessoas em quarentena, graças a atividades que estamos a incrementar junto das quarentenas nos hotéis. Aumentamos o número de testes consideravelmente para poder dar alta, digamos, da quarentena, das pessoas que estavam nos hotéis. Daí essa baixa que podem ver nos gráficos do dia 10. Portanto, graças a essa atividade, para as pessoas poderem retomar a sua vida também. Em resumo, até às 15 horas de hoje, nós tínhamos 246 casos, como já foi dito, dos quais 74% são do Concelho da Praia e 23% na Boa Vista. Eu devo dizer que, em relação, se a gente quiser comparar o que se passou ou o que se passa na Boa Vista com o da Praia, é claro que, em termos de número de casos, a Praia tem um número de casos muito maior, não é? Mas, em termos de taxa de ataque, a Praia tem uma menor taxa de ataque. Ou seja, durante esse período todo, desde que começou a epidemia, a Praia, neste momento, tem uma taxa de ataque de cerca de 1 por 1000. A Boa Vista tem 3 por 1000. Portanto, isso tem a ver com... É para poderem ver o peso da epidemia nas duas ilhas, por causa da população da Praia e também da população da Boa Vista. Daí, portanto, essa comparação. Como eu vos disse ontem, 40 casos na Boa Vista é diferente de 40 casos na Praia. Apesar de 40 é igual a 40, mas como a população, o denominador, a população em risco na Praia é muito maior, portanto essa importância em termos epidemiológicos, a situação seria mais grave na Boa Vista do que na Praia, apesar de terem o mesmo número de casos. Mas felizmente na Boa Vista temos estado a verificar uma consolidação dos ganhos e é isso mesmo que se quer. E com certeza que na Praia também vamos conseguir isso. Tinha um último slide, que é o habitual, é só para verem o que está a laranja, o que está lá no gráfico, o que está a laranja corresponde a 76% dos casos diagnosticados a partir dos contactos feitos. 76% dos diagnósticos continua a ser, portanto, a partir dos contactos, portanto, da atividade de investigação epidemiológica, somente 24 a partir dos casos suspeitos. Heloísa Rodrigues, da Record TV. Senhor Diretor Nacional da Saúde, primeiramente eu gostaria de saber se o caso notificado ontem no Conselho de São Domingos se faz parte do contacto com o primeiro caso anunciado no Conselho. Não tenho essa informação, não confirmo essa informação de que teria sido o contacto de São Domingos. Mas com certeza que é um contacto de certeza absoluta, não sei agora, ainda não tenho essa informação se é da Praia ou se é mesmo de São Domingos. Em princípio deve ser da Praia, mas não lhe confirmo, portanto, essa informação. E com relação ao funcionário de um estabelecimento comercial em Axara São Filipe, que foi diagnosticado com o Covid, foi a gerência do minimercado que entrou em contato com as autoridades de saúde para fazer a investigação, ou foi no trabalho de investigação epidemiológica que foram ao encontro desse caso confirmado? Exatamente. Nós, a partir do momento que confirmamos um caso, o doente passa a ficar sob a nossa tutela em termos de saúde, não é? E imediatamente iniciamos
o trabalho de detecção dos contactos e também a feitura de testes, o isolamento em quarentena domiciliar para fazer testes e para confirmar, portanto, eventuais outros casos a partir desse caso. Agora, em relação ao caso concreto que está a dizer, portanto, os funcionários todos foram testados, todos já têm resultado negativo e o estabelecimento foi desinfetado e vai abrir, portanto, presumo que amanhã, segunda-feira, mais tardar, o estabelecimento vai abrir, portanto. Já não há razões que justificam, portanto, o seu encerramento. Antes de ontem também foi noticiado o falecimento de um primeiro animal vítima de Covid-19, que foi na Espanha, um gato que acabou por falecer porque na casa onde residia todas as pessoas estavam infectadas. Nesse sentido, pergunto, que alerta o Ministério da Saúde deixa às pessoas que têm animais domésticos em casa? Sim, como eu tenho estado a dizer, portanto, o estudo da Covid-19 ainda está iniciou há muito pouco tempo. Ainda não há evidências, não há provas ainda abundantes que permitam, portanto, tomar decisões baseadas nessas evidências. É um caso, há outro caso também, alguns casos que apontam que também os animais podem ser, portanto, veículos de veiculação, portanto, de transmissão e de transporte do vírus, mas são estudos que ainda precisam de alguma consolidação para poderem ser, portanto, tomadas em devida consideração nas medidas de prevenção e controle da doença. Ainda está numa fase muito incipiente esses resultados. A recomendação que fazemos é a recomendação habitual em qualquer situação, que não só em relação à Covid, mas mesmo na ausência de Covid, nós temos que ter sempre precauções quando lidamos com os animais, nomeadamente esses animais domésticos, porque transmitem uma série de agentes etiológicos que provocam doença e não só diretamente, como também através de vetores que picam esses animais e que depois podem picar o homem. Portanto, são as recomendações habituais de se ter os cuidados de higiene e de não, portanto, nós somos seres humanos e eles são animais e devemos ter a precaução devida porque transportam uma série de parasitas que podem passar para o homem, portanto, é nesse sentido. Não por causa da Covid, porque, como eu disse, esses estudos ainda são muito preliminares e não dão para se tomar uma decisão com base neles.